Bem-vindo ao Mar de Letras. O nosso convidado de hoje é considerado o expoente máximo da música em Angola e tem encontro marcado connosco durante a próxima meia hora, em que falaremos sobre a sua vida e a sua carreira com livros como cenário. Em Angola há 40 anos e tem mais de 20 anos de carreira. É embaixador da boa vontade das Nações Unidas em Angola e hoje é nosso convidado. Martinho da Vila, os Tubarões e Paulino Vieira eram visita frequente em sua casa. Guarda uma cassete em que tocava numa pequena garrafa, enquanto os convidados do pai soltavam os acordes que sempre ecoavam pela sala. O samba é o meu choro dolente. O primeiro disco chegou aos 15 anos. Não suportava a própria voz e chegou a tentar fugir a um concerto na Ala Magna, mas a música parecia ser o seu destino e Paulo não o negou. Tem hoje mais de 20 anos de carreira. Transformou-se num símbolo do Semba, no expoente máximo da música angolana. As suas letras são retratos vivos do cotidiano de Angola, documentos em forma de canção. O canto do samba é rico. O canto do samba é... Não gosta das luzes da ribalta. Diz que quando não as pode evitar, não é sobre ele que elas incidem. Que ele é apenas o Paulo que faz música no quintal com os amigos. Mas a quem o ouve, àqueles que através das suas letras viajam até a terra do Semba, só resta esperar que o mundo continue a ser o seu quintal. O sol será maior para todos. Obrigado. Paulo Flores, bem-vindo ao Mar de Letras. Obrigado. Paulo Flores nasce em Angola, ainda antes da independência, e vem para Portugal, para Lisboa, ainda muito pequeno. Que recordações é que guarda da sua terra natal? Dessa altura? Poucas, né? Eu vim com 3 anos de idade. Vim com a minha mãe, a minha tia, as minhas avós. O meu pai ficou lá. Então foi assim um período conturbado para todos nós, ter que reaprender a viver numa sociedade diferente, da altura. Eu era criança, não me lembro muito, mas sei que a minha mãe, a minha família teve assim um impacto muito forte. Em particular as minhas avós, né, que falavam em quimbundo, principalmente, e de repente virem viver assim para Lisboa, num apartamento. Não tendo memórias, porque de facto elas estão quase vedadas, dada a sua tenra-idade, poderia ter algumas mais ou menos tenues. Que imagem então é que constrói de Angola antes de a conhecer? Bom, ela confunde-se, né, a minha memória, desde tempos que têm a ver com antes da minha existência. Então eu por vezes confundo essas memórias com o que vivi e com o que não vivi. E se calhar é um pouco tudo isso que eu canto, né? Porque no fundo a minha paixão são as pessoas, a forma como elas conseguem inspirar-nos tanto. No caso de Angola em particular, eu assisti a histórias de coragem humana, de dignidade, que foi de facto o que sempre me inspirou para escrever a minha música. No início eu fazia muito com memórias do que meu pai contava, do que as minhas avós contavam, e depois, como meu pai estava lá, eu ia todos os anos de férias, né? Então eu vivia um pouco entre os dois mundos. E lembro-me que gravei o meu primeiro disco com 16 anos, em Angola, curiosamente. E a partir daí foi um aprender enquanto ser humano e enquanto angolano também. Ter um pai disc jockey foi um passaporte para o mundo das melodias? Eu acho que não apenas o facto de ele ser um discotequeiro, como nós dizíamos na altura, mas de facto pela paixão que ele tinha pela música. O meu pai não era uma pessoa normal, porque ele dizia a toda a gente, inclusive a mim, que eu ia ser o maior cantor da história de Angola e que eu ia ser muito bom e que toda a gente devia apoiar. Normalmente os pais dizem vai estudar e ele dizia vai cantar. Então foi de facto o grande impulsionador, né? E depois também eu lembro-me com 7, 8 anos nos coqueiros em Luanda cantar por cima de discos desde Michael Jackson, Alcione, coisas mais antigas. Tudo o que apanhava. Então também foi um pouco a minha escola prática, né? E de facto grava muito novo, grava aos 16 anos. Ser cantor era um sonho de infância que estava a começar a concretizar? Sim. A minha mãe diz sempre que eu, quando era criança, dizia que queria ser ou cantor ou palhaço. E eu descobri que consegui fazer um pouco das duas. E de facto,
O que eu sinto é que o que me surpreendeu a mim foi a quantidade de coisas que eu tinha para dizer. Muito novo. E inclusive muitas das coisas que eu escrevi em 88 e 89, que foram os meus 2 primeiros discos, foi assim uma identificação com a sociedade angolana incrível, né? Parece que de alguma forma eu descompliquei o discurso e falava de coisas do dia a dia. E às vezes, com a minha ingenuidade, com 16, 17 anos, não percebia a dimensão das frases que às vezes eu dizia e que tinham naquele momento um impacto bastante grande na sociedade. Uma espécie de maturidade precoce que atinge através da música. Mas nesse seu amadurecimento, que papel é que tiveram os livros? Os livros, eles fazem parte também do meu imaginário, do descobrir da linguagem, por exemplo, desde do Pepe Tela ao Manuel Rui, a Henrique Abranches, poetas, Carlos Ferreira, Alda Lara. Todos eles fazem parte, de facto, dessa minha construção. Os poetas que escreviam para canções também, ou que depois foram musicados, como António Jacinto e Aires de Almeida Santos, todos eles fizeram-me um pouco descobrir essa minha cadência, as minhas melodias e a minha forma de abordar a música. Há algum livro que tenha deixado a sua marca no artista Paulo Flores? Há vários. Essencialmente o Quem Me Dera Ser Onda, que era algo que tinha muito a ver com o que eu vivia quando eu ia a Luanda, aos coqueiros, com o síndico, toda aquela forma de agir que havia e que para mim era absolutamente contraditório ao que acontecia aqui. Bom, havia o recolher obrigatório, havia tanta coisa que fez-me descobrir também essa dignidade que falava há pouco. Eu lembro-me que havia uma altura que para ter comida tinhas que ir para uma fila, por exemplo, para comprar pão ou para, às vezes, conseguir carne, esse tipo de coisas. E havia aquela ideia da criança sair e ir guardar o lugar com uma pedra, né? Que muitas vezes era respeitada pelas pessoas que estavam na fila, apesar da dificuldade. Eu acho que só isso já expressa bem aquilo que de facto me inspirou nas pessoas que falo. E muita gente, normalmente também proximamente, o Carlos Ferreira, mesmo o Pepe Tela, o Água Lusa, são pessoas que eu conheço e que várias vezes tive a possibilidade de ter conversas com eles, o Manuel Rui. Então é assim uma aprendizagem diária. Nessa aprendizagem, como é que sente que evoluiu a sua música, a sua criação musical desde os primeiros tempos? Por que águas é que tem navegado? Eu gostava mais antes, porque antes eu era mesmo muito criativo, espontâneo e não pensava em nada a não ser na dor ou na alegria que eu tinha por dentro e que precisava de expressar. Eu hoje já penso em mais coisas, já penso num todo, já penso na música de Angola, no panorama que nós vivemos neste momento, se calhar no que é necessário fazer para mostrar aos mais novos que devem procurar a sua voz e não estar a seguir sempre as modas. E de facto, eu tenho investido mais numa musicalidade que procura, da raiz, encontrar o mundo, né? E dar também uma expressão do angolano no mundo, se isso for possível, de uma outra maneira, com outro pensamento, com uma outra abordagem. Sinto que muitas vezes existe um estereotipo sobre Angola, né, e sobre as pessoas de Angola. Parece que somos poços de petróleo e não somos. Somos pessoas fantásticas e isso na cultura será a melhor forma de nós podermos mostrar. E tudo isto, todo este caminho é percorrido e chega até aqui sem ter formação musical de origem. Como é que fazia? Como quase todos nós. Nós inventamos coisas, né? Pegamos na viola e vamos à procura do que nos parece, do ouvido. E era assim que eu fazia. Eu normalmente fazia, inclusive, eu ia cantando as palavras com as melodias, ou seja, as palavras ensinavam-me os caminhos das melodias. E então eu poderia dizer, estou aqui no mar de letras, e dizer, gosto, não gosto, mudo, e às vezes se eu não dissesse letras, ele ia me dizer na escrita, qualquer coisa que ia me indicar uma outra melodia. E eu segui esses caminhos, assim, sem rédeas, sem medos. Hoje é mais complicado. Parece que essa coisa de termos mais consciência e mais responsabilidade, às vezes priva-nos de andar tão depressa. E deixas de ser tão genuíno? Não sei, espero que não, mas o que se calhar é que eu não é tão fácil chegar ao fim de uma música, né? E de um disco também. O Paulo Flores, na realidade, começou aos 16 anos a gravar e nunca foi outra coisa que não fosse um sucesso. Estava preparado? Não, claro que não. Nem hoje sei se estou, porque lá está, eu adoro a parte que eu estou a fazer a música, adoro a parte que eu estou a compor, a escrever,
adoro quando estou no palco, a emoção das pessoas, mas também gosto do meu espaço, também preciso de estar sozinho e preciso de não ser uma figura pública, né? Neste mundo moderno, tipo, vendo jornais, Facebook, tudo nos acontece e nem sempre estamos preparados. Eu sou muito pouco tecnológico, procuro viver no meu ritmo e, bom, criar as minhas ideias, no meu passo, conseguir fazer aquilo que penso. O Paulo escreve as suas letras. Como é que se inspira para escrever uma letra? Às vezes não consigo explicar. Não sei se é algo... Às vezes eu estou triste e consigo fazer uma música alegre. Às vezes eu penso que vou fazer algo, a desabafar sobre algo triste, sai uma música alegre. Então, às vezes é o inverso. Mas o que me inspira é a vida, o dia-a-dia, as pessoas, essencialmente, como eu disse antes. Sente influências na sua escrita? Bom, de certeza. Só que também não consigo definir bem isso. Acho que eu sou influenciado por todos esses nomes que eu disse antes, né? Por tudo o que leu, tudo o que ouviu. Por tudo o que ouvi, pela musicalidade também do quimbundo, né? Eu penso em português, mas há muitas vezes que eu faço em quimbundo. Antes fazia com a minha avó. Eu não tenho domínio do quimbundo, mas aquela rítmica e a forma é algo que eu domino e que muitas vezes também passa para a minha rítmica em português. O Paulo Flores já cantou a guerra, já cantou a paz, já cantou a corrupção, já cantou o amor. Hoje em dia, o que é que canta? Isso tudo outra vez. E o que é que o toca mais? Bom, depende. Depende do dia, né? Depende do que estamos a passar naquele momento. Depende também da própria pessoa, do próprio Paulo. Mas, essencialmente, eu acho que a palavra dignidade está sempre presente, a palavra esperança está sempre presente. E o amor ao próximo também. E acho que isso são assuntos muito importantes na sociedade de Angola e na sociedade moderna. Sinto que Angola está a desenvolver muito, né? E às vezes num ano parece que passaram 5 e muita gente vai ficando pelo caminho, né? Ainda continuamos à espera de mais acesso, mais educação, mais possibilidades também para os cidadãos. Como é que se desenrola, como é que se envolve o processo criativo de uma música? Porque nós temos noção, aliás, destas conversas tenho tido com muitos escritores, de como é que surge a ideia de um livro e como é que ele se consubstancia. Com a música será diferente, porque há uma letra, há uma música, quando começa já sabe onde é que ela vai levar ou é surpreendido? Não, sou surpreendido muitas vezes. E às vezes quando estou a gravar um disco, acontece no estúdio ainda surgir uma música ou outra nova. Porque aí, eventualmente, o disco já está a tomar uma cara e nós sentimos que o que queremos transmitir é aquilo e pode faltar algo naquele conceito. Mas, normalmente, é muito livre. Não, como disse antes, não é fácil de se explicar. A Gabriel Bagué Júnior lançou muito recentemente uma fotobiografia do nosso convidado. O autor veio ao Mar de Letras e deixou aqui o seu testemunho. Neste mar de letras em que se cruzam várias palavras e neste mar da música em que o Paulo Flores também habita, é inquestionavelmente o Paulo Flores uma referência da música angolana. O Paulo Flores evoca o passado, evoca, portanto, os mais velhos e reporta para o Semba toda uma história musical que Angola tem. O Semba é indiscutivelmente a sua marca. Basta para isso ler ou ouvir o poema do Semba e perceber o quanto é importante para o músico e compositor Paulo Flores essa sonoridade tão típica e tão marcante da identidade musical angolana. Paulo Flores tem feito das suas letras e do seu percurso uma forma de afirmar a identidade cultural angolana. Tem internacionalizado a música angolana através das letras e dos poemas que compõe. Basta ouvir Ex-Combatentes ou basta ouvir outros discos do seu repertório musical. Paulo, este nome, Paulo Flores, o talento da utopia, acha que não foi escolhido por si, obviamente, mas acha que foi bem escolhido, revê-se nele? Bom, eu revejo-me no facto de eu ainda ser um pouco utópico, né? Normalmente não estou muito confortável com homenagens, com coisas sobre a minha vida, por tudo o que eu disse antes. Acho que ainda é um pouco cedo, mas agradeci bastante ao Gabriel, né? É um livro da autoria dele e
estão aí muitas memórias do que é a minha vida, sem dúvida. Qual é que é a sua opinião? Esta provavelmente vai ser a pergunta mais complicada a que vai responder hoje. Qual é que é a sua opinião sobre a música angolana atual? Bom, eu avisei. Ela vive de vontade, vive de criatividade, vive de um talento inato das pessoas para a música. A música é um link de norte a sul do país, né? Então, acho que nesse sentido dá-nos muita esperança perceber que mesmo com as dificuldades e com o facto de sermos todos aprendizes, de que ninguém sabe escrever nem ler música, a produção da música aumentou bastante e a indústria musical começa de facto a ser uma indústria em Angola. Se calhar é dos poucos países no mundo onde ainda cresce a venda de discos, né? Ao contrário de nos outros países. Os angolanos procuram música de Angola. Na rádio, mais de 90% é música de Angola que passa. Nas festas, 70%, 80% é música de Angola que passa. Eu lembro-me que fiz um show em dezembro para mais de 20 mil pessoas e no dia a seguir tinha um show com vários americanos. E o nosso show, né, teve muita aderência. Então, acho que nesse sentido a música de Angola está melhor. Mas essa indústria, a indústria musical em Angola, insere-se num mundo cada vez mais versátil, penso a novos estilos, a mudanças de estilo, a seguir o estilo mais atual. E depois há um núcleo duro de artistas, nos quais o Paulo se incorpora, que se mantêm fiéis a um estilo. A que custo? Eu não sei bem se é isso. Eu entendo que neste momento, em termos estratégicos e estruturais, se nós estivermos bem em Angola, eu acho que nós temos que parar de nos preocupar enquanto artistas muito com os outros, né? E com essa coisa de conquistar o mundo ou de ser entendido numa prateleira qualquer deste mundo formatizado. Eu acho que era importante darmos escolas, acesso aos mais jovens, aprenderem a escrever, a ler português e acho que aí seria mais seguro para todos nós, né? Então, para mim, o que passa é de facto pela reestruturação dentro de Angola, das nossas mentalidades e da forma como nos preocupamos com o futuro. Essa sua resposta leva-me a uma questão que tem a ver com a responsabilidade social que os artistas necessariamente terão que ter e que, no seu caso, passou, por exemplo, por receber um convite para ser embaixador da boa vontade. O que é que significou para si esse convite? Bom, significou que deu para falar um pouco mais sobre a dignidade humana, mais uma vez, e fazer alguns eventos que, de alguma forma, aproximaram mais a sociedade dos seus problemas. E também é um pouco um incentivo, porque eu sinto que muitas vezes em Angola as pessoas ficam muito à espera que o governo resolva tudo, né? Então nós usamos esse título, essa função um pouco para falar que todos nós podemos contribuir e a sociedade civil é necessária para mudarmos o cariz das coisas, né? Nesse sentido tem sido bastante recompensador perceber também que as minhas letras são um bálsamo às vezes para muita gente. E temos falado sobre o acesso à educação das crianças, à igualdade do género, sobre a pobreza extrema e a tentar chamar as pessoas para essas causas. É procurando chamar as pessoas para essas causas que o Paulo chegou a pensar em ser uma espécie de mentor de uma escola de artes e de ofícios. Esse plano chegou a avançar? Esse plano ainda está em estruturação, né? Porque naturalmente para fazer as coisas tem que ser bem feito. Mas as coisas estão a avançar. Eu acredito que mais para o final do ano, no próximo ano, possamos ter se calhar um espaço já físico com um estudo bem feito para podermos começar a ensinar o Semba, a história recente de Angola, porque há pessoas que... Às vezes eu escrevo uma música com referências de Luanda dos anos 80, os mais novos não percebem nada do que eu estou a falar. E às vezes, no outro dia, no ensaio, uma corista minha não sabia uma letra de um clássico do Rui Mingas, né? E aquilo assustou-me. Então, estamos a falar de um tempo recente, não? Eu já nem estou a falar da Rainha Ginga anteriormente. Então, eu acho que é importante falarmos sobre isso, darmos acesso a eles poderem interessar-se pela nossa história. O Paulo, quando olha para trás e vê mais de 20 anos de carreira, já consegue distinguir ciclos na sua carreira? Pois, o primeiro ciclo era um que eu estava muito assustado com aquele sucesso todo e mandava-me para o palco e pronto. Eu não percebia bem, então houve ali um momento conturbado para mim, queria fugir quase dali. Mas também foi um momento que marcou bastante as pessoas, né? O final dos anos 80, início dos anos 90, em Luanda,
era uma sociedade com dificuldades, mas muito próxima. As pessoas eram próximas uma das outras. No recolher obrigatório, eu lembro-me, meu pai ia tocar como discotequeiro, e o recolher era da meia-noite às 5 ou 6 da manhã, não me lembro já. As pessoas só podiam sair quando acabasse a hora de recolher. Então juntavam-se nas festas, nos quintais, antes da meia-noite. Agora imagina, à meia-noite e 10, a luz foi, como nós dizemos, né? Faltava a luz. E as pessoas todas ficavam a conversar até às 5 da manhã. Essas pessoas que iam supostamente para dançar. Então é um momento mágico também da nossa construção enquanto povo contemporâneo. O Paulo, que influências é que transporta da sua vida em Portugal na música que faz? Muita coisa. Bom, desde o Zeca Afonso, Amália Rodrigues, Carlos do Carmo, Ari dos Santos, Fernando Pessoa. É tanta gente que faz parte de mim e que também me ajudou a compreender o português, a gostar do português. Porque eu lembro-me que eu com 15 anos não sabia se eu queria cantar em inglês, queria ser o Michael Jackson, ou se queria... Né? Então eu fui ao encontro de algo com o qual eu me sentisse bem. E o português não era fácil para mim na altura. Consegui pensar, por exemplo, eu aceitava mais facilmente o português do Brasil do que o português de Portugal, né? Que eu achava mais rígido. Então, também nesse processo de descomplexar tudo, foi importante. Então, acho que tem muitas influências de Portugal. O que é que o Paulo lê? Depende. Ultimamente tenho lido mais literatura angolana e africana. Estive a ler o Chinua Achebe, um nigeriano, fantástico, já antigo. Estava a reler este livro que trago aqui, do Mário Rui. Bom, muita coisa. Gosto de Saramago também, li várias coisas, adorava, aliás. Depois gosto também de ficção, livros de história, livros sobre música. Os livros são mestres para si ou são apenas uma companhia? São uma companhia, são uma forma de ir fazer uma viagem também dentro de nós próprios, né? Às vezes nos livros encontramos tudo aquilo que estamos a sentir, tudo aquilo que vamos sentir depois, e ajuda-nos a compreender e a suportar melhor as dores do que passamos por vezes. Mas há dores dessas, das quais acaba de falar, que sente que são expurgadas através da sua criação musical também? Sem dúvida. A música, para mim, a criação é, de facto, o meu balão de oxigênio. É a forma que encontro para sobreviver mais normal, sem tantos traumas. Porque muita coisa faz-me confusão, né? E eu estou a assistir à mudança desde 72. Eu nasci em 72. E nós estamos em 2012. Então eu já vi muitas coisas. Muitas ideologias, muitas pessoas, intelectuais brilhantes, perderem-se no tempo, com a mágoa de terem sido traídos, sei lá, tudo isso faz parte de mim. Então eu hoje tento ir, às vezes, pé ante pé, né? Tranquilamente, procurando desviar de todo esse consumo, dessa pressa frenética que as pessoas têm. Nós vamos terminar o programa de hoje por fases. Numa primeira fase vamos falar da sua sugestão de leitura, depois eu despeço-me e depois será o Paulo hoje que se vai encarregar de fechar o programa com algo que faz como ninguém, que é cantar. Mas gostava que nos falasse um pouco do livro que traz como sugestão de leitura, Manuel Rui, Memória de Mar. Sim, Manuel Rui, isto é um livro escrito em 78, logo após a independência de Angola. E, no fundo, é uma ficção sobre uma viagem com um escritor, um major, um sociólogo, e fazem a Ilha dos Padres, que é uma ilha que existe perto do Mossul. E que passa por vários tempos, pelo tempo da conquista, dos descobrimentos, da descoberta de Angola, e também pelo dia da independência, exatamente, em que eles estão num submarino em alto mar, em que existem várias leituras sobre o que é que estará acontecendo na cidade. Né? E eu acho que ele é brilhante na forma como mostra também e define a angolanidade, que é algo que nós procuramos. Eu acho que nas palavras do Mário Rui, muitos de nós conseguem sentir isso bem presente. Paulo, muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. O Mar de Letras vai chegar assim ao final, por hoje. Nós regressamos com um novo programa e esperamos encontrá-lo aí a fazer-nos companhia. Até lá despeço-me, se bem que hoje as despedidas oficiais não vão ser feitas por mim, mas sim pela voz de Paulo Flores, nosso convidado de hoje, que vai trazer Me Leva, um tema inédito.
ajeitar no trânsito marginal, percorrendo as avenidas. Por ti sonhei arrumar nossas preces em bebedeiras de felicidade. Vamos acender a lua e no bolso do avesso vamos se ajeitar, desarmar a liberdade. Dizem que o mundo vai acabar e no bolso do avesso vamos se ajeitar, desarmar a liberdade. Dizem que o mundo vai acabar. Me leva daqui que eu vou. Me leva daqui que eu vou. Podiam ser até nossas manias num saco branco e azul, da cor das riscas do céu. A vida puxa os nossos brilhos, vamos se adoçar como se adoça ninguém. Fui na praça buscar do bom, dem, 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 iru, iruru. Me leva na madrugada que sobrou, desfez a cama, foi pra lá de cima. O voltar a voltar, foi pra lá de cima. O voltar a voltar. Sim, foi pra lá de sim. Mas Semba no Semba fez promessa. Escreveu no pó da janela ao lado da vida da escada, tipo nada. O vadio se atirou, descobriu o Semba, destapou o colo. Depois experimentou um verso, um solo, um assobio azul. Escreveu no pó da janela ao lado da vida da escada, tipo nada. Escreveu no pó da janela ao lado da vida da escada, tipo nada. Me leva.